Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é domingo, dia 7 de setembro de 2025. E o nosso estudo hoje, foca num momento assim, crítico mesmo, e bem chocante na jornada de Israel, sabe? Uma crise de liderança terrível. Vamos analisar juntos o que aconteceu quando Moisés não estava presente. Ele estava lá no Monte Sinai com Deus, 40 dias. E enquanto isso, o povo, reagiu de um jeito drástico, com Arão na liderança temporária. A nossa fonte principal para essa conversa é Êxodo, capítulo 32, ali nos versículos 1 a 6. Ok, vamos lá. A pergunta que não quer calar é: como um povo que acabou de ver tantos milagres, as pragas, mar vermelho se abrindo, maná caindo do céu, como eles se desviaram tão rápido assim? E o ponto-chave, qual foi o papel da liderança ou da falta dela nisso tudo? O texto começa descrevendo isso, que para o povo, a demora de Moisés, 40 dias, pareceu tempo demais. Uma eternidade. Sem aquele líder humano ali, visível, eles se sentiram como? Desorientados, impacientes, inseguros acima de tudo. Dá quase para sentir a ansiedade crescendo ali no acampamento, né? Essa ausência do líder visível parece que criou um vácuo insuportável para eles. E essa insegurança toda não ficou só no sentimento, não. Virou um pedido bem específico para Arão. Tá lá em Êxodo 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava na subida, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Parece que tinha uma vontade muito forte de ter algo concreto, visível. Talvez uma volta àquele tipo de religião que eles conheceram no Egito, com ídolos, representações. Uma busca desesperada por segurança naquilo que se pode tocar, já que o líder que falava com o Deus invisível não estava lá. Exatamente. E é aí, nesse ponto, que a gente vê a falha, sim, gritante de Arão como líder substituto. O material que a gente está usando e o próprio texto, mostram claramente que ele não deu conta da situação. Era um momento que pedia firmeza, sabe? Uma liderança convicta que lembrasse o povo do que tinham acabado de viver, da aliança com Deus ali no Sinai. Alguém que chamasse de volta para a confiança. Mas em vez de se firmar na fé, na experiência e guiar o povo nisso, o que ele fez? Cedeu. Cedeu à pressão da maioria. Escolheu a popularidade do momento em vez da fidelidade a Deus. E o que choca aqui, e é muito triste, é a rapidez com que tudo acontece. Essa queda na idolatria. Arão não só falha em impedir a apostasia, que é esse abandono da fé, Ele vai além. Ele colabora ativamente com o pedido. Ele não tenta convencer o povo do contrário, não argumenta com base na fé, nada disso. Não tem registro de resistência da parte dele. Ele simplesmente concorda. É um colapso de liderança quase que instantâneo. É verdade. E a colaboração dele não foi nada passiva. O versículo 2 mostra Arão falando para o povo: tirem as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos, das filhas e tragam para mim. E o povo responde na hora, trazendo ouro, joias, brincos, tesouros pessoais, talvez até coisas que pegaram do Egito. Arão não só aceita, ele pede. E aí o versículo 4 detalha que ele mesmo pega o ouro, derrete e molda com uma ferramenta, um buril, e faz um bezerro de ouro. Ele, o futuro sumo sacerdote, moldando o ídolo da rebelião com as próprias mãos. É uma imagem, muito forte, Perturbadora. E a coisa chega no auge com a declaração do povo também no versículo 4, quando vem o ídolo pronto. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Gente, é espantoso. Uma cegueira espiritual, um pecado gravíssimo. Eles acabaram de criar um objeto sem vida, com as próprias joias, e na mesma hora atribuem a ele a libertação sobrenatural que viveram há pouco tempo, feita pelo Deus único. É quase inacreditável essa desconexão com a realidade, Negando a própria experiência. Isso mostra muito bem como os desejos errados, a impaciência, o medo, a necessidade de segurança que se pode ver,
como isso pode distorcer totalmente o pensamento, as ações morais. Eles celebram a própria criação, um ídolo mudo, enquanto a conexão com Deus e a moralidade que estava sendo construída vão por água abaixo. O versículo 6 descreve a cena. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Essa diversão muitas vezes é interpretada como festa pagã mesmo, talvez até com coisa imoral junto, indicando uma queda não só na adoração, mas no comportamento também. Uma festa que, na verdade, celebrava a própria decadência espiritual deles. Ainda. Para a gente tentar entender o que estava por trás dessa falha de liderança, sabe? O material de estudo que a gente tem traz uma citação bem perspicaz de Ellen G. White. Para quem não conhece, ela foi uma escritora muito importante no contexto adventista, né? Comentava muito sobre a Bíblia. E essa citação analisa justamente o caráter de Arão naquele momento específico. Ela descreve que aquela situação toda caótica no acampamento precisava desesperadamente de um líder firme. Alguém decidido, com coragem inflexível diante da pressão. Alguém que colocasse a honra de Deus acima de tudo, do favor do povo, da segurança pessoal, até da própria vida. E a conclusão dela é bem direta. Arão, naquele momento, simplesmente não tinha esse tipo de caráter. Faltou fibra moral, faltou coragem espiritual para aquela hora tão difícil. Sim, a citação detalha bem essa fraqueza de Arão. Diz que ele hesitou quando o povo chegou com o pedido. Mostrou timidez, sabe? Uma relutância em ir contra a multidão. E o ponto-chave destacado é que ele temeu pela própria segurança. O medo pessoal parece que foi um fator decisivo ali. Em vez de se levantar com coragem para defender a honra de Deus, a aliança, ele cedeu, se rendeu às exigências. A análise citada descreve que o tumulto cresceu e tomou conta um frenesi cego e irracional na maioria. Mas é importante notar, e a citação também lembra disso, que teve um grupo que ficou fiel sim, que não se curvou ao ídolo. Só que eles foram minoria, né? Foram sobrepujados pela maioria que entrou na apostasia. A pressão da multidão deve ter sido enorme, mas a análise sugere que um líder firme de verdade poderia e deveria ter resistido. Isso faz a gente se perguntar mais fundo, né? Como Arão, o irmão de Moisés, aquele que foi porta-voz diante do faraó, uma figura de liderança já estabelecida, como ele pode ser tão fraco e errar tão feio assim? Que tipo de justificativa será que ele criou na própria cabeça para fazer o que fez? Porque, objetivamente, era uma traição a Deus. Deve ter tido algum processo interno ali, alguma racionalização. Por mais errada que fosse, será que ele pensou, vou só ganhar tempo até Moisés voltar? Ou melhor ceder um pouco para evitar uma confusão maior? É uma pergunta difícil, né? O texto não dá acesso direto aos pensamentos de Arão. Mas o material que a gente está vendo, com base no contexto, levanta várias possibilidades para tentar explicar essa apostasia tão chocante e rápida. Não para justificar, claro, mas para tentar entender a dinâmica da queda. Primeiro, talvez eles, apesar dos milagres, ainda não entendessem de verdade quem Deus é. A natureza de Deus, transcendente, invisível, único, era um conceito muito diferente dos deuses do Egito, né? Que tinham imagem, eram vários. Talvez a cabeça deles ainda estivesse presa naquele modelo antigo. Outra linha de pensamento é que as experiências passadas com Deus, mesmo as mais incríveis como o Mar Vermelho, podem ter sido, ofuscadas, sabe? Pelos desejos imediatos, pela ansiedade do momento, a busca por segurança visível, a impaciência, talvez até a vontade de voltar para um estilo de vida menos restrito, né? Tudo isso pode ter atrapalhado a memória dos feitos de Deus. Uma terceira ideia é a falta de valorização mesmo, de gratidão. Talvez eles começaram a achar que a libertação era um direito adquirido. Ou simplesmente esqueceram rápido demais da situação de escravos, de onde Deus os tirou por pura graça e poder. A gratidão parece ter sido bem superficial. Além disso, é muito forte a sugestão de que o entendimento deles sobre Deus, sobre como adorar, estava contaminado pela mentalidade idólatra do Egito. A escolha de um bezerro de ouro é muito significativa. No Egito, o touro, o bezerro, era símbolo de divindade, de força, fertilidade, culto a Apis, a deusa Hathor. Então, ao fazer o bezerro, eles estavam na prática voltando para uma forma de adoração familiar egípcia, mas que Deus tinha acabado de proibir. Lembremos do segundo mandamento contra imagens. A pura ingratidão e o esquecimento também são apontados como causa central.
O material até menciona o Salmo 106, versículos 13 e 21 a 23, que lamenta justamente isso. Bem depressa, porém, esqueceram as suas obras, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Esse esquecimento rápido é uma característica triste da nossa natureza, né? E claro, como a gente já falou bastante, a liderança fracassada de Arão é um fator-chave, um catalisador. Ele era autoridade ali, o irmão do profeta, o futuro sumo sacerdote. A concordância dele, a participação ativa dele, deu uma espécie de validação para a rebelião do povo. Ele falhou em ser o pilar moral necessário. A fonte até lembra um detalhe impactante lá de Deuteronômio 9, versículo 20, onde Moisés conta: "Também contra Arão o Senhor se irou muito para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo." Isso mostra a gravidade da falta de Arão aos olhos de Deus. Ele só foi poupado pela intercessão de Moisés depois. Se a gente junta tudo isso, o que aparece é um retrato preocupante, mas muito realista, da fragilidade humana. Da rapidez com que o coração pode se desviar da lealdade, da confiança em Deus, mesmo, e isso que é o mais chocante, logo depois de ver demonstrações enormes do seu poder, do seu cuidado, é um alerta para a gente ficar sempre vigilante, cultivar memória da graça e fortalecer a fé, além das circunstâncias do momento. Então, o que tudo isso quer dizer para nós, em termos de lições práticas? Essa história do bezerro de ouro não é só um episódio pitoresco, um deslize qualquer. É um terremoto espiritual, sabe? Um ponto de virada. E a gravidade fica ainda maior por ter acontecido tão perto da libertação do Egito e das revelações no Sinai. Foi quase como, sei lá, uma traição na lua de mel, entende? Bem no auge da relação entre Deus e o povo. Exatamente. E não importa quais foram as razões exatas, provavelmente uma mistura de tudo isso que a gente falou, o estudo aponta para uma lição crucial que sai dessa apostasia terrível. Ela não serve só para mostrar a profundidade do pecado humano, nossa capacidade de errar feio, mesmo quando temos tudo para confiar. Mas, por contraste, essa história também serve para realçar, de um jeito ainda mais brilhante, a natureza do amor gracioso de Deus, paciente e perdoador. Mesmo diante da nossa natureza falha, ingrata, rebelde. A história, é importante lembrar, não termina com a ira de Deus consumindo todo mundo, embora a ira fosse justa e tivesse consequências sérias. A graça encontra um caminho, e isso levanta uma questão fundamental para a nossa reflexão, teológica e prática. Como a gente equilibra essas duas realidades hoje? De um lado, a nossa responsabilidade humana pela obediência, pela fidelidade aos nossos compromissos com Deus, pela busca de viver segundo a vontade dele. Do outro lado, a realidade, também inegável, da graça divina, que se mostra mais forte justamente quando a gente falha, quando reconhece que precisa de perdão, de restauração. Essa tensão entre a justiça de Deus e a sua misericórdia está no coração dessa história e da nossa experiência de fé. E claro, como foi mencionado, a história não para aqui, com o povo dançando em volta do bezerro. O verso-chave para memorizar da semana, que está nos versículos 31 e 32 do mesmo capítulo 32 de Êxodo, já aponta para o próximo ato desse drama. É a oração de Moisés quando ele volta e vê tudo aquilo. Disse Moisés: "Ah, o povo cometeu grande pecado. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste." Essa intercessão apaixonada, sacrificial de Moisés é outro tema profundo para a gente analisar. Oferece um contraste poderoso com a liderança falha de Arão. Mostra um tipo diferente de líder, aquele que se coloca na brecha pelo povo, disposto a pagar o preço pela restauração. Sem dúvida. É uma história com muitas camadas, né? Que fala sobre os perigos da liderança fraca, a fragilidade da nossa fé diante do medo, da impaciência, a sedução da idolatria, que pode ter muitas formas, não só deuses de metal, e, acima de tudo, sobre a natureza surpreendente da graça e do perdão de Deus, que vem pela intercessão. A falha de Arão e a apostasia do povo servem como um espelho e um aviso
sério através dos tempos. E a figura de Moisés intercedendo, se oferecendo no lugar do povo, abre uma janela poderosa para a gente entender a profundidade do amor redentor. Fica a reflexão sobre como a liderança, seja ela forte e fiel, ou fraca e que faz concessões, pode influenciar tão drasticamente o destino espiritual de uma comunidade e talvez até de nós mesmos nas nossas áreas de influência. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!